Eles chamam seus opositores de fascistas, mas adoram um Estado enorme, se metendo em tudo. Eles chamam seus opositores de nazistas, mas agridem o Estado de Israel e defendem grupos terroristas que querem exterminar os judeus. Eles chamam os outros de negacionistas, mas negam o debate, a liberdade de imprensa, de expressão, de manifestação. O PT se mexeu um bocado para impedir o ato na Avenida Paulista no último domingo. Vejam o que o Lindbergh Farias disse no plenário da Câmara dos Deputados. Eu acho interessante essa manifestação de domingo, dia 25. Sabe por quê? Vocês vão sair direto para Papuda. Então, quem for da manifestação está comprando uma passagem para Papuda. Porque claramente... Eu vou! Pode ir, vai ser preso. Porque claramente é um gesto antidemocrático. E eu acho interessante, porque vai ficar demonstrado que quem for nessa passeata do dia 25 está defendendo e é cúmplice de uma tentativa de golpe de Estado. Quem for dia 25 está comprando uma passagem direta para Papuda. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, fez de tudo para impedir a manifestação de domingo. Apelou ao Ministério Público Eleitoral, preparou o manifesto com os companheiros da CUT, do MST, do MTST. Não importa que a Constituição autorize as manifestações populares. Para a democrata Gleisi, não pode. Ela esperneou, viu? Olha aí. Gazeta do Povo. Gleisi diz que Bolsonaro convocar ato na Paulista é estarrecedor. Poder 360. Gleisi critica ato de Bolsonaro, nunca respeitou a democracia. Estado de Minas. Ato de Bolsonaro. Presidente do PT diz que manifestação é uma vergonha. Veja, golpistas, milícia, governistas atacam o ato de Bolsonaro na Paulista. E a USP? A USP só consegue contar até 185 mil. É o mesmo pensamento sempre. Eliminar a oposição, derrotar o bolsonarismo, usando toda e qualquer falcatrua. Rebolam para tentar diminuir a força política e a capacidade de mobilização popular de Jair Bolsonaro. Mas contra fatos, contra imagens, não dá. O Brasil não tem partido único. Numa democracia não é assim. Reconheçam que a oposição ao Lula existe e é forte. O jornalista português Sérgio Tavares foi detido no aeroporto de Guarulhos no domingo, quando chegava para cobrir o ato na Paulista. Aí a Polícia Federal desistiu de cumprir a lei e tentou barrá-lo. E a velha imprensa praticamente não falou do assunto. Pior, o jornalista Chico Pinheiro comemorou. Está aí a postagem que ele fez na rede social X. Chega não, aqui chega não. Chega é o nome do partido político de Portugal que mais cresce e que gente como o Chico Pinheiro chama de extrema-direita. É um jornalismo falso, sem todos os lados da história, sem debate, sem ponto e contraponto, argumento e contra-argumento. É um jornalismo de mentirinha contra a liberdade de imprensa, defendendo ilegalidade, defendendo abuso da Polícia Federal. Só porque o Sérgio Tavares não aceita o partido único, uma ideia única e fracassada e desastrosa. Vamos eliminar quem não joga no nosso time, né? Que lindo. Palmas para a jornalista Lu Ota, do jornal Valor Econômico. Num evento ontem em Brasília, ela pediu uma avaliação do Lula sobre a manifestação do último domingo na Avenida Paulista. E se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. A Lu Ota foi ignorada, ficou sem resposta. E foi vaiada por petistas, vaiada. Pior, repare na reação dos jornalistas que participavam da entrevista quando ela faz a pergunta. Olhos arregalados, o barbudo no alto e o outro na parte de baixo da foto que está encoberto. Neste print, olhos arregalados mais à frente e sorriso amarelo ao fundo. Teve também risos nervosos, né? Sem jeito. E essa jornalista aí na parte de baixo à esquerda com uma carinha assim, tipo Greta Thunberg, né? How dare you? Como você ousa fazer uma pergunta incômoda ao Lula?
como uma jornalista ousa fazer uma pergunta de verdade, não combinada, pertinente, cabível, ou simplesmente, porque chegamos a esse ponto, como uma jornalista ousa perguntar. E olhem o nível da velha imprensa. A Dora Kramer assina artigo na Folha hoje, dizendo que o alimento do bolsonarismo raiz é a agressividade, que a exacerbação de ânimos é o seu motor. Ela estava comentando a manifestação de domingo, mais uma sem confusão, sem briga, sem destruição de patrimônio público e privado, um ato pacífico, ordeiro. Pelo jeito, a Dora Kramer não viu o vídeo dos torcedores do Corinthians, que impediram pessoas que saíam da manifestação na Paulista de entrar num vagão do metrô. Esse foi um ato criminoso, que envolveu intimidação, ameaça, agressividade, tudo que gente como a Dora Kramer só vê nos bolsonaristas. O metrô é um transporte público e a Constituição prevê o direito de ir e vir. Mas eles, Lindbergh, Gleisi, acadêmicos da USP, Chico Pinheiro, velha imprensa, eles não querem dividir espaço, não querem conviver com quem não pensa como eles. O nós contra eles não foi estabelecido e não é praticado criminosamente pelos opositores do Lula, o petista que tem o apoio da velha imprensa e de ministros do STF. E na USP, o Alexandre de Moraes fez uma triste analogia entre política, na qual ele não deveria se meter, e luta de boxe. Nós não podemos baixar a guarda, não podemos dar uma de bambam contra o Popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Não, a democracia não precisa de censura, de nenhum tipo de censura, incluídas as redes sociais. Está bem claro na Constituição. E essa discussão, se houver, deve se dar no Legislativo. E a referência a uma luta de boxe desigual não condiz com alguém que deseja verdadeiramente um ambiente democrático, de debate equilibrado, de convivência dos contrários. A única analogia com o boxe que é cabível neste momento no Brasil é a que foi feita pelo Olavo de Carvalho já há alguns anos. Ele perguntava o seguinte, e eu encerro assim: o que você pode fazer se entrar num ringue de boxe calçando corretamente suas luvas e descobrir que no outro corner seu adversário está sem luvas, usando soco inglês nas duas mãos e ainda tem uma faca na cintura?